esse domingo. E se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse lá em segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós estamos na nossa série aí, Fugindo do Medo, né? Apaga essas luzes do fundo aí que ela aparece mais. Amém. Marisa, Mauri, vê se tem gente lá fora, por favor, pedir que todo mundo, eu vou ser breve aqui, mas eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou ministrar hoje aqui. Eu tenho certeza que será bênção para a sua vida e que a palavra vai falar com você de maneira poderosa, assim como tem falado comigo. Irmãos, Deus tem colocado no meu coração essa série, Fugindo do Medo, porque toda semana eu atendo pessoas, e não só pessoalmente, mas vocês devem imaginar como que é a vida de um pastor, né? Eu converso com mais de 20, 30 pessoas por dia, em aconselhamento, pedindo conselhos e buscando direção. E o quanto as pessoas estão temerosas, e pessoas que amam a Deus, pessoas sérias, pessoas que caminham com Deus, que andam com Deus, mas a gente vive num mundo tão tenebroso, as coisas parece que têm andado tão confusas, e isso mexe muito com a nossa cabeça, mexe muito com a nossa fé, mexe muito às vezes com a nossa perspectiva de vida. Isso é normal, isso é natural. Agora o que a gente precisa é aprender a lidar com as pressões da vida. É pressão financeira, é pressão com relação à família, é pressão no casamento, é pressão de todas as áreas. São pressões espirituais, muitas vezes espirituais, e já falei sobre isso aqui. A gente precisa ter discernimento, buscar discernimento no espírito, para entender, né, o que é realmente espiritual, o que é carnal. E muitas vezes, eu sempre falo isso aqui, muitas vezes eu vejo muito irmão, muito crente tratando coisas carnais, achando que é espiritual, e tratando coisas espirituais, achando que é carnal. Então a gente precisa buscar em Deus a direção disso. Senhor, isso é espiritual, isso é carnal, para a gente aprender a lidar com as dificuldades. E a Bíblia, o nosso manual, nos ensina muito, e é por isso que eu estou nessa série já há algum tempo, não sei quando que vai terminar, que é Fugindo do Medo. Que as experiências que os grandes homens da Bíblia, que as grandes mulheres da Bíblia tiveram, nos ensinam muito. Todos eles eram limitados como eu e você, todos eles tinham falhas como eu e você, todos eles tinham as suas debilidades. Entretanto, todos eles, à medida que clamavam a Deus, que, como o texto que diz em Tiago, né, que reconheciam, que eram humildes e reconheciam a necessidade, Senhor, eu não sei o que fazer, vinha a intervenção poderosa do Senhor, porque o Senhor não resiste a um coração humilde. Então, se você puder guardar alguma coisa no seu coração nessa manhã, de tudo que eu vou tratar aqui, você guardando isso, eu já estou feliz. Eu preciso ter um coração humilde e reconhecer que Deus, o que eu não consigo, o que eu não consigo fazer, o que as minhas forças não podem fazer, o Senhor pode se manifestar. Amém? Todos acharam aí? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. A princípio nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar e em Gedi. Então Josafá teve o quê? Teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco de maneira especial. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Que eu diminua e que tu cresças, e que a minha boca seja a tua boca nesta manhã. Nós queremos sair daqui cheios da tua palavra, que ela penetre no nosso coração como um punhal. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma das primeiras dificuldades que um homem ainda jovem passa na vida, eu acho que todos aqui, os homens, falando pelos homens, né? Eu não sei a realidade, apesar de ter sido criado com 4 mulheres, eu não sei a realidade pessoal das mulheres qual era, né? Mas a dos homens eu sei. A primeira realidade a primeira dificuldade séria na vida de um homem, ainda bem jovenzinho,
É aquela dificuldade que ele passa no colégio, na escola, quem já não ouviu, né? Aquela frase, às vezes um maloqueiro, de um aluno mais velho, daquele que gosta de uma confusão: te espero lá fora. Quantos já não ouviram essa frase, né? E quando você ouve essa frase ali nos 10, 11, 12, 13 anos de idade, ou às vezes até menos, quando você ouve essa frase, existem 2 dilemas na vida de um garoto, na vida de um homem. A primeira dificuldade séria que ele atravessa na vida. E existem 2 dilemas. Ou ele arrega, vai para a diretoria e pede socorro. Aí a diretora, né, pede lá, liga para o pai, liga para a mãe, tenta achar um parente para vir buscar, para ele sair mais cedo. E ele vai passar o resto da vida dele naquele colégio, sendo reconhecido como um arregão, como um frouxo, como um mariquinha, e aquilo é uma humilhação tremenda. Ou a segunda opção, ele encara e deixa a alma sair do corpo. E eu passei, irmãos, apesar de não gostar muito de confusão e tal, eu passei por essa situação 3 vezes. 3 vezes eu passei por essa situação. E nas 3 vezes, Rafael, o Senhor me livrou. Olha, o Senhor me livrou. Desde pequenininho eu já era queridinho de Deus. Nas 3 situações, e eram sérias, o Senhor me livrou. A primeira vez, irmãos, eu estava na 3ª série, eu tinha 9 anos de idade. Aí tinha um menino lá na minha escola, e ele era nordestino, ele tinha acabado de chegar do Nordeste, ele falava bem arrastado. E ele era metido a valente, eu lembro como se fosse hoje, 9 anos de idade, isso tem mais de 40 anos. Ele se chama ainda, né? Tem a minha idade, Silvio. E um dia lá ele invocou comigo do nada, lá ele falou assim: hoje eu vou lhe pegar e vou lhe dar umas bufetadas no meio de tua cara. Eu falei, e o cabo era do Nordeste, né? Eu falei, o quê? Eu vou lhe dar umas bufetadas no meio da tua cara. Eu falei, Senhor da glória. Só que aí a sala cheia, falou na frente de todo mundo, na frente das meninas e tal. Eu falei, não, aí meu ego inflamou, né? Eu falei, tá bom, eu te espero lá fora. E aí eu comecei a fazer daquela manjada nele, medir assim, pá. Eu olhei para mim, olhei para ele, eu falei, ele não é tão maior do que eu vou, falei, me humilhar eu não vou. E aí Deus foi tão bom comigo, irmãos, mas tão bom comigo, que eu dei uma surra bem dada. Na primeira que ele veio, tinha um gramado assim na frente da escola, bem grandão, né? Inclusive tinha até em frente a esse gramado, em frente à escola, até fizeram umas rampas para BMX e tal. E aí ele veio para cima de mim, eu acho que na primeira eu consegui dar um rodo nele, subir em cima dele, que aí tiveram que separar. Aí eu fiquei grandão. No dia seguinte eu cheguei, acabou. Só que passou algum tempo, tinha um outro cara na minha sala, chamava José. E aí ele falou, e esse menino tinha fama de ser bom de briga, ele fazia luta. Falei, ele era menor do que eu, mas ele tinha uma fama e todo mundo tinha medo dele. E aí eu não sei o que aconteceu lá, ele falou, eu vou te esperar lá fora. De novo. Só que aí a sorte de ter irmãos mais velhos, né? Eu tinha 2 irmãos mais velhos, e um dos meus irmãos era bem grande. E meu irmão era muito conhecido no bairro, porque ele jogava muita bola nos times e tal. E aí eu não sei quem foi que falou para ele, falou, olha, se você mexer com ele, o Jorge vai te pegar, hein, cara. O Jorge é meio, você já viu ele? Meu irmão tem quase 1,90 m de altura, sempre foi grandão, fortão. Aí eu não sei, ele desistiu. Eu fui embora todo assustadão, assim, não vi ele. Ele foi para um lado, eu fui para o outro e acabou ali. E aí a 3ª vez eu já estava lá para 5ª, 6ª série, numa outra escola. Também tinha uns maloqueiros. Sabe aquele maloqueiro que é para ele estar na 8ª, ele está na 5ª ainda? Sabe? Aqueles maloqueiros. Era uma turma de maloqueiro que tinha lá. E eu até conheci alguns de pequeno e tal. Um dos maloqueiros lá, a mãe era muito amiga da minha mãe, frequentava a minha casa, mas eu não tinha amizade com o maloqueiro. E ele estava lá, era para estar na 8ª, ele estava na 5ª ainda. E aí um dia aquele maloqueiro se invocou comigo e falou, não, vamos te pegar lá fora, a turminha dele lá, os maloca. Falei, tô lascado. Só que eu tinha um amigo meu também que era mais velho, não era maloqueiro, mas também estava atrasado uns anos. Ele andava muito comigo, a gente jogava bola junto. E aí eu contei para ele, eu falei, ô Carlinhos, os caras lá, a turma dos maloca lá, que não fiz nada, eles querem me pegar. Ele falou, pera aí que eu vou resolver isso. Aí ele chegou nos maloca, ela falou, vocês não vão pegar ele não, que ele é meu amigo, não tem nada a ver, ele é amigo a mãe dele é amiga da sua mãe. Ah, é ele e tal, então assim, irmãos, foram 3 situações terríveis. E o Senhor me livrou das 3, graças a Deus. E por que eu estou falando isso? Quantos homens já passaram por isso? Quantos homens já passaram? Agora falando sério, não é uma pressão muito forte? Não é uma pressão? A gente olhando hoje, analisando, depois de
de homem formado, casado, depois ter filhos. Para a gente hoje era uma coisa, mas na época, quem passou por isso, sabe o quão duro, quão pesado isso é para um garoto. Isso é para um garoto. Uma pressão, alguém dizendo que vai te pegar lá fora na rua, na saída de um colégio, na frente de 500 outras crianças e vai te dar uma surra. Imagina o quão humilhante é isso. Então é uma pressão muito, mas muito pesada, né? Eu não sei para as meninas quais são, mas para os homens, a maior pressão, a primeira pressão que o homem sofre na vida, geralmente é essa. Quem nunca passou por isso, eu não sei como está a geração de hoje, né? Mas na minha geração, isso era a coisa mais comum do mundo. E sabe, irmãos, eu olhando para a situação de Josafá aqui, nessa passagem existem alguns princípios que para mim e para você são muito preciosos. São princípios que, se nós colocarmos em prática na nossa vida, podem nos trazer muito resultado. Josafá, ele recebe aqui uma pressão, ele recebe aqui uma ameaça, dizendo que três povos viriam contra ele. 3 povos: os amonitas, os moabitas e os meunitas. Que 3 povos estavam vindo contra a nação dele para atacá-lo. Eu fico pensando, irmãos, a perturbação, a ansiedade, o medo que deve ter pairado no coração dele. E talvez, você que está aqui hoje, guardado as devidas proporções, a realidade da tua vida, a realidade do momento que você está vivendo, talvez você esteja com alguma ameaça muito forte aí no seu coração. Uma ameaça na sua vida aí muito forte. Talvez um problema relacionado ao seu casamento, talvez um problema financeiro, talvez uma ameaça de perder o emprego, talvez uma ameaça de uma enfermidade, talvez uma ameaça da esposa querendo ir embora de casa, do marido querendo ir embora de casa. Não sei o que você está vivendo, mas talvez o seu coração possa estar muito aflito como o coração do rei Josafá, ou então muito aflito com o meu coração quando eu passei por essas 3 situações, quando eu ainda era criança. Aquela situação de angústia, o que vai ser da minha vida? Parece que o coração vai sair pela boca. Mas é neste momento que Josafá lembra ao Deus que ele servia. É nesse momento que Josafá lembra o Deus que o pai dele servia. É nesse momento de luta que a nossa fé, que a nossa comunhão, que a nossa intimidade com Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sabe, irmãos, o grande problema nosso, da igreja em si, dos irmãos em si, é que muitas vezes nós sabemos o que precisamos fazer, nós sabemos aonde está a nossa resposta, mas nós procuramos outros caminhos, outros subterfúgios. Esse que é o grande problema da nossa vida. A gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe o caminho que precisa seguir, a gente sabe onde precisa buscar, mas a gente procura atalhos e outros caminhos, e muitas vezes nos estrepamos. Então, o que a gente aprende aqui? A primeira dica, o primeiro princípio que eu aprendo aqui com a vida de Josafá é: eu e você, numa situação de pressão, numa situação de ameaça, numa situação de muita dificuldade, eu e você precisamos identificar o inimigo. Quem é o nosso inimigo? Quem está vindo contra nós? O que está afligindo a minha vida? A minha mulher está querendo ir embora de casa, mas está querendo ir embora de casa por quê? Eu estou prestes a perder o meu emprego, estou prestes a ser dispensado do meu trabalho, eu tenho muito boleto para pagar, mas eu estou sendo dispensado por quê? Eu estou tendo um relacionamento péssimo, estou perdendo os meus filhos, mas por quê? Então, a primeira lição que a gente aprende aqui, que eu e você, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de medo, nós precisamos identificar o nosso inimigo, saber quem é o nosso inimigo. E ele identifica que, olha, os amonitas, os moabitas e os meunitas estão vindo contra ele. Mas sabe, irmãos, o que eu queria falar com você aqui? É algo muito mais importante. E eu volto a dizer que é o grande problema do ser humano, e é o grande problema nosso, que somos homens e mulheres de Deus. Sabe, as nossas lutas internas são muito maiores do que as nossas lutas externas. Muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos.
Nós muitas vezes que criamos essas situações. É claro que existem coisas, já disse isso aqui, existem coisas que acontecem na nossa vida, que são circunstâncias da vida, que acontecem e a gente não sabe explicar, não tem como explicar. Existem coisas, muitas vezes, em tempo de aconselhamento, em tempo de dificuldade, que eu chego para a pessoa e falo: meu irmão, eu não sei por que aconteceu isso, eu não sei porque Deus permitiu isso, eu não entendo, e talvez nós só vamos saber o dia que nós partimos para a glória, mas não dá para entender. Existem coisas, mas a grande maioria das dificuldades que nós atravessamos, a grande maioria das lutas que nós passamos, é em virtude de problemas pessoais nossos, decisões erradas nossas. Então, volto a dizer, muitas vezes, o nosso inimigo somos nós mesmos. E do que eu estou falando? Muitas vezes, o nosso temperamento. Muitas vezes não conseguimos controlar o nosso próprio temperamento, não conseguimos controlar a nossa própria língua. O que vem na cabeça, bum, fala. Já falei sobre isso aqui, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E tem gente que se orgulha disso. Eu falo, que vem na cabeça, eu falo mesmo. Eu sou transparente. E enche a boca para falar isso. Está perdendo a mulher, perdeu os filhos, perdeu o emprego, eu falo mesmo, que vem na cabeça eu falo. E acha que se vangloria disso, achando que isso fosse algo bom. E deixa eu falar, nós precisamos nos controlar. Isso aqui é um negócio complicado, irmãos. Essa cachola aqui é um negócio complicado, e nós precisamos controlá-la. Existem outros fatores também, a procrastinação, deixar tudo para depois, deixar tudo para a última hora, deixar para resolver as coisas, e muitas vezes aquilo que você resolveria muito simples, em um período da sua vida, você deixou passar, aconteceu algo que passou, e aí você tem um problema gigantesco lá na frente. Um mês passado, eu fui almoçar na casa de um pastor, uma reunião, um pastor de uma grande igreja, irmãos, uma grande igreja, um amigo meu recente, e ele estava contando para mim. Cheguei na casa dele de manhã, aí ele sentou na mesa, nós fomos tomar um café lá, e ele começou a contar a história dele. E já é um senhor, já tem idade para ser meu pai. Ele contando a história dele, que há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, ele disse que estava desempregado, vivendo um momento difícil. Ele tinha mudado para uma outra cidade, estava tentando recomeçar a vida dele. Ele era cooperador numa igreja, não era pastor ainda, não pastoreava uma igreja. Hoje ele pastoreia uma grande igreja, bem maior do que a nossa. E ele dizia para mim que, mais ou menos há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, ele começou a urinar. Ele tinha um grupo grande nessa casa nova que ele estava tentando recomeçar o ministério, recomeçar a vida, desempregado, morando numa outra cidade, numa outra casa, numa outra igreja. E ele começou uma reunião, uma célula na casa dele, e essa célula estava grande. E ele começou a ficar animado, e aí ele disse que começou a ir no banheiro, e ele falou assim: pastor, a minha urina saía que nem Coca-Cola, saía preta que nem Coca-Cola. Ele foi um dia, estava daquele jeito, foi um segundo dia, estava daquele jeito, um terceiro, sabe homem como que é, né? Até que ele falou para a mulher, para a esposa, e a esposa falou: não, vai procurar um médico. Aí ele foi no médico, fez alguns exames, e quando ele foi retirar os exames no hospital, a médica falou para ele assim, a médica deu o exame e falou: agora você precisa procurar um especialista para analisar esse exame aí, né, depois que ele fez. E aí ele disse que nesse grupo que ele tinha na casa dele, participava uma médica, essa reunião que eles tinham, essa célula. E a médica falou para ele assim: não, sabe o que deve ser isso aí? Alguma intoxicação. Sabe o que você tem que fazer? Começa a tomar 3 litros de água por dia. 3 litros de água por dia. E ele passou todo dia a tomar 3 litros de água. E aí automaticamente a urina foi ficando clara, e passou. E aí todo dia ele tomava 3 litros de água. Ele é um cara muito regrado. E passou-se um ano, o exame lá guardado na gaveta. Passou-se um ano, ele voltou, o mesmo sintoma. Ele ia no banheiro, aquela urina parecia uma Coca-Cola, parecia café. Aí ele falou: não, deixa eu ir atrás disso. Aí ele foi procurar um especialista. Aí ele foi e levou os exames que ele havia feito há um ano atrás. Sabe o que o médico falou para ele, o primeiro médico?
seu moleque, seu irresponsável, você é louco. Ele ficou desesperado. Aí ele falou assim: você está com um tumor na bexiga e já faz 1 ano. Aí ele pegou e falou assim, ele é muito engraçado, ele falou assim: não, doutor, mas veja bem, eu creio em Deus, e pode ser que não seja maligno. Ele falou assim: na bexiga não existe nada benigno. E apavorou ele. Ele disse que saiu de lá arrasado. Aí a esposa, para reanimá-lo, falou: não, vamos marcar outro. Aí marcou para o segundo especialista. Quando o especialista viu o exame e viu a data, falou: o senhor é um responsável, faz 1 ano que o senhor está com esse problema, o senhor é doido, eu estou até com medo de ver como que está isso aí dentro agora. Faz 1 ano que Deus te avisou, o senhor fala que é pastor, Deus te avisou, e você foi irresponsável. Aí ele falou que saiu de lá mais arrasado ainda. Aí ele triste, comentando com um e com o outro. Aí um amigo falou: olha, tem um especialista assim, assim, assado, lá no Pacaembu e tal. Aí resumindo, irmãos, Deus foi tão misericordioso com ele, que ele passou num especialista lá no Pacaembu. O especialista falou para ele: nós vamos abrir, pelos exames, ele fez novos exames. Ele falou: olha, provavelmente você vai ter que colocar uma bolsa de colostomia, e pode ser que você fique essa bolsa para a vida inteira, e pode ser que não, mas eu preciso ser sincero com você, né? Morrer eu acho que você não vai, mas essa situação já está muito séria pelo exame antigo. Aí resumindo, irmãos, Deus foi tão bom com ele, que ele passou, ele falou assim: pastor, no dia da cirurgia, eu internei de manhã, à noite eu tive alta, não precisou colocar bolsa, não precisou nada, Deus foi misericordioso comigo. Depois disso ele começou um ministério e tal, hoje tem uma igreja com quase 1000 membros. Mas assim, irmãos, a graça de Deus se manifestou na vida dele. Mas olha a irresponsabilidade, a velha mania de: depois eu vejo. Ele estava com um problema detectado há 1 ano. Poderia ter morrido. Então esse é um dos nossos inimigos. É um dos inimigos. A preguiça, a desorganização. Muitas vezes somos desorganizados. A preguiça. Eu já falei para vocês aqui, eu tô me policiando para treinar pelo menos 4 vezes por semana. E não é estética não, irmãos, é recomendação médica. Eu precisava baixar meus índices de colesterol, minha glicemia estava alta, não estava legal. E eu comecei a treinar, faz 3 anos que eu comecei a treinar, e eu treino regularmente, mas todo dia. Minha esposa está ali, falávamos sobre isso essa semana. Não tem um dia que eu levanto com vontade de treinar. Eu odeio, não gosto. Aí eu lembro que na quarta-feira, na quinta-feira, eu fui levar, de terça e quinta eu treino à noite, que eu levo a Anne no inglês, aproveito e vou treinar. Aí na quinta-feira eu tô indo assim. Aí eu falei, a minha mente: eu não vou treinar. Eu falava isso para Marisa: eu não vou treinar hoje, eu tô tão cansado, eu vou deixar a Anne lá, vou ficar esperando ela no carro. Aí eu falei: não, aí é muita preguiça, eu só vou fazer meia hora de esteira então. E não, aí eu lembrei, eu falei: não, ontem foi quarta-feira eu treinei pouco. Aí eu fui treinar. Aí na sexta-feira na mesma coisa, acordei de manhã, falei: hoje eu não vou treinar. Aí eu lembrei, falei: não, mas então assim, todos os dias a preguiça tenta nos dominar. Agora, se a gente, para trabalhar, para fazer as coisas, tudo aquilo que a gente não gosta, agora se nós não educarmos a nossa mente, se nós não nos organizarmos para fazer aquilo que é necessário, lá na frente a gente vai ter problemas, os resultados virão, e aí é a hora que a gente vai pedir a intervenção do Senhor. A graça dele muitas vezes se manifesta sobre a nossa vida, mas muitas coisas que poderiam ser evitadas. Então são coisas como o temperamento, a procrastinação, a preguiça, a desorganização. Todas essas coisas nos prejudicam muito, e nós precisamos lutar todos os dias contra estas coisas. Segundo ponto aqui, eu e você, já falei sobre isso há um tempo aqui. Eu e você, nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. O nosso coração é enganoso.
A Bíblia fala isso. O seu coração é enganoso. Não faça nada, não decida nada sobre forte emoção. Sobre forte emoção, não decida nada. Não decida nada. Existem 3 inimigos que a teologia identifica. 3 inimigos que a teologia identifica. O primeiro é o mundo. O que é esse inimigo? O mundo. Quando a Bíblia fala o mundo, é o cosmos, é o sistema mundano. Esse é o nosso primeiro inimigo. O sistema mundano, os valores desse mundo, as coisas que esse mundo oferece. Esse é o nosso primeiro inimigo. E depois nós vamos ver que Josafá andava distante dessas coisas. Essa semana, quantos viram aqui aquele rapper, né, que foi preso e está desencadeando, irmãos? É uma cadeia, né? É uma trama. Tá aparecendo um monte de gente. É o Puff Daddy, né? Tem um monte de nome, Diddy, aquele rapper americano, envolvido com um monte de coisa, pedofilia, prostituição, escrava sexual, e tá agora um monte de artista envolvido, aquelas festas doidas dele. E sabe, irmãos, o que mais entristece o meu coração é que a grande maioria desse povo que se perde, que se envolve com essas coisas, é gente que nasceu em lar cristão. Elvis Presley, Whitney Houston, Michael Jackson, a grande maioria teve uma educação cristã, mas se perderam nos valores e nas coisas do mundo. Deixa eu falar um negócio para você: não há nada que venha do mundo, que seja distante de Deus, que seja bom para mim e para você. Não há nada que venha desse mundo que seja bom. Não tem nada de bom que o diabo possa oferecer. Nada. Então quando a Bíblia cita o mundo, os valores do mundo, são estas coisas que nos distanciam de Deus. O segundo inimigo que a teologia nos ensina, né? Que a teologia nos mostra, é o próprio diabo. Esse, desde a criação do mundo, ele faz de tudo para separar o homem de Deus, para separar você de Deus. Ele oferece oportunidades, possibilidades, mas na primeira oportunidade ele vem e destrói tudo. E o terceiro inimigo que a Bíblia cita, o terceiro inimigo, é esse que eu estava falando. Sou eu e você. Nós somos os nossos próprios inimigos. Eu sempre digo isso, irmãos. Você é o único que é capaz de atrapalhar os sonhos de Deus para a sua vida. Nós que temos fé, nós que reconhecemos que somos guiados por Deus, nós somos os únicos. Ah, pastor, você não sabe lá a perseguição que eu sofro na minha empresa. Ah, pastor, você não conhece meu sogro. Ah, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando em casa. Ah, você não conhece o meu marido. Não, nada disso. Nada pode impedir os planos que você tenha e sejam guiados por Deus. As únicas coisas que podem impedir, o único que pode impedir o cumprimento da vontade de Deus sobre a tua vida é você mesmo. É você mesmo. São as suas decisões, são as suas intervenções, é aquilo que você fez ou deixou de fazer. Então não dá para a gente ficar transferindo responsabilidade. Nós precisamos estar antenado com o que está acontecendo no mundo. Como a história que eu acabei de contar para vocês do rap, nós precisamos saber dessas coisas para proteger. Para nós é segurança, para guardar a nossa casa, guardar a nossa família, guardar a nossa mente, né? Nós precisamos saber. O grande teólogo suíço Karl Barth, ele dizia, né, que o homem de Deus, e principalmente o pregador, ele precisa ter a Bíblia em uma mão e o jornal do dia em outra. O bom pastor, o bom cristão, o bom homem, a boa mulher de Deus precisa estar com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra, para nós estarmos antenados, saber o que está acontecendo nesse mundo, e para ser segurança, para nos protegermos destas coisas. Nós precisamos ter domínio próprio, disciplina, fé, sonho. Estas coisas precisamos exercitar. Nós precisamos exercitar disciplina, domínio. Eu já nasci com uma autodisciplina. Eu já nasci com um domínio próprio, natural de mim. Sim, tem pessoas que têm mais facilidade, mas deixa alguém passar e te dar uma bufetada na cara, do nada, para você ver se essa autodisciplina. Nós precisamos dia a dia exercitar
todas estas coisas: disciplina, domínio próprio, fé, sonhos. Precisamos exercitar dias após dia. Tem gente que parou de sonhar, que não sonha mais com nada. Gente com 40, 50 anos, 30 anos, que parou de sonhar. Misericórdia, a Bíblia fala que quando nós paramos de sonhar, nós paramos de viver. Nós precisamos projetar, ainda que seus sonhos sejam pequenos, mas sonhe, tenha expectativa. Tenha expectativa. Tenho um sonho todo dia, irmãos. Eu vou projetando a minha vida. Fico me imaginando daqui 5, daqui 10, daqui 15. Quando os meus netos estiverem grandes, eu vou projetando. Já passou algumas fases da vida, então eu começo a projetar. Até porque às vezes vem a crise da meia idade. Eu já estou com 52 anos, como passou rápido. E passa rápido mesmo. Agora, se eu parar de sonhar, eu morro. Se nós pararmos de sonhar, nós morremos. Então nós precisamos lutar todo dia, com os nossos próprios pensamentos. Olha a terceira dica que ele nos dá aqui. Olha o que diz o versículo 3. Então Josafá teve o quê? Agora olha o que eu e você precisamos fazer quando nós temos medo. Olha a atitude: se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Sabe, irmãos, Josafá sabia das suas limitações. E diante dessas limitações que ele tinha, e que ele sabia que ele tinha, ele falou: eu preciso buscar ao Senhor. Não tem outro caminho para seguir. Eu preciso buscar ao Senhor. Então o que ele faz aqui? Ele teve medo, mas ele sabia a quem recorrer. Ele sabia quem poderia resolver o seu problema. Ele sabia quem ele podia buscar. E olha o que ele diz a partir do versículo 6 aqui. E disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançasse fora os moradores dessa terra, diante do teu povo de Israel, diante do seu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, e a espada por castigo, peste ou fome, nós apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele sabia a quem recorrer, irmãos. Na hora do medo, ele lembrou do Deus dos seus pais, ele lembrou do Deus dos seus antepassados, dos seus avós, e ele lembrou de Abraão, que toda a promessa que o Senhor havia feito a Abraão, essa promessa se estenderia àquele povo. Então por isso que é importante, irmãos, nós permanecermos firmes, aliançados na palavra de Deus, nas promessas que um dia Deus fez para a nossa casa, para a nossa família, para aquilo que um dia nós ouvimos de promessa que se cumpriria sobre a nossa vida, porque nós sabemos a quem nós podemos crer. E Josafá sabia disso. Eu e você precisamos aprender a confiar em Deus. Pastor, é difícil, parece que não está acontecendo nada, parece que eu oro, eu jejuo, e as coisas parecem que não saem do lugar. Muitas vezes serão assim mesmo, irmãos. Agora a gente precisa enxergar as coisas com olhos espirituais. E muitas vezes vai parecer que não está acontecendo nada mesmo no reino humano, mas provavelmente no reino espiritual o Senhor já está se manifestando. Olha o que diz aqui a partir do versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não escutará tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão vem contra nós, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos a ti. Olha que coisa, irmãos. Ele está lá, tem três povos vindo invadir a Israel, um exército enorme que ele não sabia lidar.
E ele está dizendo que está sendo humilde. Aquilo, o texto que eu falei de Tiago, está sendo humilde, dizendo: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Senhor, nós não sabemos a decisão em que devemos tomar. O que eu faço? A minha esperança está em Ti, Senhor. Aí versículo 13: todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dais ouvido todo Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó Josafá, ao que diz o Senhor: não temais, não vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Irmãos, esse entendimento que às vezes nos falta. Existem pelejas que você está brigando que não é sua. A peleja não é sua. Aquela briga lá na sua empresa não é sua. Aquela briga lá com a tua sogra não é sua. Aquela briga lá com não sei quem não é seu. A peleja é do Senhor. O nosso papel é fazer aquilo que nós precisamos fazer. O exemplo que eu dei aqui do meu amigo, o que ele deveria ter feito? Ter pego o exame e levado ao médico para analisar. Não ir pela conversa de uma mulher que não era especialista, apesar de ser médico. Ah não, isso aí você resolve tomando 3 litros d'água por dia. E aparentemente resolveu o paliativo. Só que o que ele deveria ter feito? Ter ido ao especialista, ao oncologista: olha, doutor, fiz esse exame e eu estou urinando, minha urina está preta. Mas não. Então eles compreendem aqui, eles têm um entendimento, que o Senhor responde, clamam a Deus, fazem tudo que está ele olha para a situação e diz: Senhor, eu não sei o que fazer, o exército é enorme, estão vindo 3 povos aqui para nos atacar, eu não sei o que fazer, Senhor, o que eu faço? O que estava ao meu alcance, eu coloquei à disposição, agora é contigo, Senhor. E aí o que o Senhor responde? Não temas, não se assuste, por causa dessa grande multidão que está vindo. A peleja não é sua, essa peleja é minha. O que o Senhor está dizendo para você nessa manhã é exatamente isso, meu irmão. Não se assuste com o que você está vendo. Não se assuste com aquilo que se apresentou a você. Não se assuste com o momento que você vive hoje. Permaneça firme, porque a luta é do Senhor. Pastor, em casa está uma balbúrdia. Lá na empresa a coisa está braba. Minhas vendas estão caindo a cada dia. Não se preocupe. Faça a sua parte. Faça aquilo que você tem que fazer. Porque o que é de Deus, Ele vai fazer. Não se desespere, não seja dominado pelas emoções, não enlouqueça, porque Deus, essa peleja é de Deus. E aí continuando, versículo 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sabem pela ladeira de Ziz, vocês o encontrarão no fim, no vale de fronte, do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Olha só, nesse encontro vocês não terão que brigar. Tomai apenas a posição, fiquem parados, vede o salvamento que o Senhor dará a Judá e Jerusalém. Não temam e nem se assuste, amanhã lhes encontro, porque o Senhor é convosco. Esta palavra é para você. Eu vou ler de novo. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas o Senhor manda te dizer assim: neste encontro não terá que pelejar, você não vai ter que brigar. Tome apenas a posição, fique parado, veja o salvamento que o Senhor vai dar a Judá e a Jerusalém. Quando fala Judá e Jerusalém, está dizendo a comunidade de Santo André. E ele diz assim, continua: não temam, não se assustem, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor é com cada um de vocês, é com a sua casa, é com a sua família, é com o seu trabalho, é com a sua saúde, com o seu casamento.
Senhor está dizendo isso. E aí ele continua: então Josafá se prostrou o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram, agradecendo. Este é um Deus poderoso que ouve as nossas orações, ainda que eu pise na bola, ainda que eu tenha procrastinado, ainda que eu não tinha feito o que eu deveria ter feito, mas eu me arrependo. Senhor, eu não sei o que fazer, eu errei, eu procrastinei, eu deixei de fazer, mas Senhor, eu clamo pela tua graça e pela tua misericórdia. E ele vem com socorro, e ele vem com socorro. Aí versículo 19: dispuseram os levitas, os filhos dos coatitas e dos coeritas, para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Agora olha aqui, versículo 20: pela manhã, bem cedo, se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarão seguros, crede nos profetas e vocês prosperarão. Quando ele fala assim, crede nos profetas, creem na palavra do Senhor. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que seus olhos não estejam enxergando nada, ainda que a situação seja desesperadora, nós temos um Deus todo-poderoso que é capaz de mudar qualquer situação. Qualquer situação. Este é o nosso Deus, irmãos. Este é o nosso Deus. Nós precisamos parar de viver essa vida inconstante. Uma hora eu estou lá em cima animado, na outra hora eu quero morrer, uma hora eu estou amando a Deus, na outra hora eu acho que Deus me abandonou, uma hora eu sou o homem que tem mais fé no mundo, no outro dia nem na igreja eu quero vir. Temos que parar com essa imaturidade espiritual e crer em Deus. As dificuldades virão, as lutas virão, as batalhas virão, mas nós temos um Deus que, quando eu digo: Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei a direção a tomar, Senhor, socorre-me, socorre-me, Ele vem com a sua presença poderosa e mais uma vez nos livra e nos socorre. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, este é o nosso Deus. Não sabemos o que fazer. Versículo 12, parte B. Não sabemos o que fazer. Quando ele fala essa palavra mágica, irmãos, quando ele fala essa palavra mágica, essa humildade: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, a minha esperança está em Ti, eu não sei o que fazer. Quantas vezes dobramos os nossos joelhos, irmãos, por alguma situação e clamamos: Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E Ele vem poderosamente. Irmãos, quantas vezes eu dobrei o joelho na beira da minha cama e disse: Senhor, eu não sei o que fazer, me ajuda, me ajuda. E Ele me socorreu, e Ele me socorreu. Assim será na sua vida também. Assim será na sua vida também. Eu quero concluir aqui, irmãos. Não é só promessa não. Não é só promessa não. Preciso falar algo para você que eu não queria falar, mas eu preciso. Eu não queria falar, mas eu preciso. Se todo mundo briga com o Tião, a culpa é do Tião. Se todo mundo briga com a Joana, a culpa é da Joana. Se todo mundo fala mal do Tião e fala mal da Joana, o problema é todo mundo. Sabe, irmãos, nós temos a velha mania de culparmos todos e todas as pessoas. Nós temos esse problema. Nós temos esse problema. Será que você não está se auto-sabotando, se vitimizando? Deus não olha para mim, nada na minha vida dá certo, as coisas não caminham bem, o meu casamento não tem jeito, eu não consigo prosperar, eu não consigo avançar, a minha célula não sai do lugar, será que você não está se auto-sabotando, irmãos? Será que o probleminha aí não está? Será que o probleminha não está aí em você? É isso que os grandes homens da Bíblia fizeram, as grandes mulheres da Bíblia fizeram. Reconhecer a sua limitação e dizer: Senhor, me ajuda, eu não consigo. Deus, olha para mim, tem misericórdia de mim. Será que não é hora de eu e você fazermos uma avaliação? E nisso nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo. Não precisa abrir não, eu leio aqui para você. Nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo. Sempre gosto de citar o apóstolo Paulo, irmãos, para fortalecer a mensagem,
porque são ensinamentos que Ele sempre nos dá. Um homem que passou por lutas, que passou por dificuldades, mas sabia das suas limitações. E olha o que Ele nos ensina aqui. Capítulo 9, eu sei de cor esse texto, mas faço questão de ler para não perder nada. Olha o que Ele diz. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24. Não sabeis que entre todos que correm um estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio. Há uma corrida, mas o primeiro lugar só é dado a um. Então por isso, precisa de esforço, precisa de foco, precisa de disciplina, precisa de fé. Aí ele diz: correi de tal maneira que vocês alcancem, busque a coroa lá, busque chegar primeiro. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Aqui é a disciplina mais uma vez. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que vai para a eternidade. Aqui ele está falando da eternidade da salvação. Eu vou rodar sempre, e vou voltar no mesmo lugar. Eu vou pregar, e vou voltar sempre no mesmo lugar. Projetando, irmãos, uma boa vida aqui na terra. A Bíblia fala muito de plenitude. Você pode ter o melhor casamento, você pode ter plenitude na sua vida financeira, plenitude em todas as áreas da sua vida, na área emocional, em todas as áreas. Entretanto, se você não sonhar com a eternidade, não valeu de nada. Não valeu de nada. E ele diz: mas para dedicarmos a ganhar uma coroa eterna, falando: olha, faça o seu melhor enquanto você estiver aqui, mas pensando na eternidade. E aí ele continua, versículo 26. Portanto, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas aquele que dá soco no ar. Aí vem aqui o ponto que fala comigo e com você, e tem tudo a ver com essa mensagem. Olha no versículo 27. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. O que ele está dizendo aqui, irmãos? O corpo vai dizer para você: corra, não faça exercício, não se alimente bem, não vai para a igreja, durma mais, não leia a Bíblia, deixa isso para lá. Hoje é quinta-feira, você vai fazer o que na célula? Estão te chamando para uma oração, você vai fazer o que? Sexta-feira agora, primeira sexta-feira do mês, vai ter uma vigília, você vai fazer o que na vigília? O nosso corpo diz isso, é a nossa vontade. Fica em casa vendo televisão. Mas olha o que ele diz: mas esmurro o meu próprio corpo, esmurro as minhas próprias vontades, e faço dele meu escravo. Não sou escravo das minhas vontades, as minhas vontades são as minhas escravas. E ele continua: para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está dizendo para mim e para você o seguinte, meu irmão, minha irmã: permaneça firme, seja fiel, clame a Deus, faça a vontade de Deus, e você jamais vai ser desamparado. O que ele diz para mim é isso. Nós não estamos isentos de dificuldades, viu? Esse negócio de que todos os seus problemas acabaram, que crente não tem problema, isso é a maior mentira. No mundo teremos muitas aflições, mas nós temos bom ânimo. Esse bom ânimo que Paulo fala, que temos bom ânimo para caminhar, para seguir nessa corrida. Temos bom ânimo e vamos vencer o mundo. Agora eu queria concluir aqui. Capítulo 17. Quem era Josafá? Aí eu pergunto: quem é o irmão Cícero? Quem é a irmã Cleonice? Quem é a Célia? Quem é o Fábio? Quem é o Cristiano? Quem é o Rafael? Quem é o Demétrio? Quem é a Juliana? Vamos ver aqui quem era Josafá, irmãos. Quem era Josafá? Quem era o Arthur? Quem era o pastor Sérgio? Quem era Josafá? Capítulo 17, nós vamos ler do 1 ao 6. Eu queria que você me acompanhasse aí, volte aí 2 páginas. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Começou fazendo o que precisava fazer, irmãos. O que Deus tem que fazer, Deus vai fazer. Agora o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Então ele já começou fazendo o que precisava fazer. Aí versículo 2: ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá,
e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Fez tudo aquilo que um rei, que um administrador precisava fazer. A parte prática, trabalhou, pôs a mão na obra, arregaçou as mangas, deu as ordens que precisava dar, comprou o que precisava comprar, edificou o que precisava edificar, trabalhou, fez o que tinha que fazer. Aí versículo 3, o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou Balaíns, ou seja, falsos deuses. Está dizendo aqui, irmãos, que onde Josafá estava, Deus era com ele, que tudo que Josafá fazia, Deus era com ele. Mas por quê? Porque ele andou nos caminhos do seu pai, que era um homem que andava com Deus. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos caminhos de Davi, e não procurou falsos deuses. Aí versículo 4, antes procurou ao Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Quando você lê Israel aqui, é segundo as obras do mundo. Ele não andou segundo os valores de Israel, segundo os valores do mundo. Ele andou segundo os valores de Deus. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Deixa eu ler de novo, versículo 5. O Senhor confirmou o reino em suas mãos, e toda Judá, todo o reino, deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. Tem gente perdendo a vida, irmãos. Tem gente desperdiçando a vida, buscando as mesmas coisas que Deus deu para Josafá. Riquezas e glória, riquezas e glórias. Tem um monte de gente buscando isso fora de Deus. Aquilo que Deus deu graciosamente para Josafá. E teve riquezas e glória em abundância. Por quê? Porque procurou os caminhos do Senhor. Sabe, irmãos, não tem como fazer concessão. O que não é de Deus, não é de Deus. O que é de Deus, é de Deus. Você quer ter uma vida abençoada, você quer ter uma vida próspera, você quer uma vida com uma resposta de Deus, não faça concessões. Não faça concessões. Não se sabote. Não se sabote. Nada acontece na minha vida. Parece que Deus não olha para mim, parece que Deus não olha para minha casa, parece que Deus não olha para os meus filhos, parece que Deus não olha para o meu casamento. Pare com isso. Pare com isso. Pare com isso. Josafá sabia para quem recorrer. Ele dizia: Senhor, versículo 12, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Aí o Senhor diz para ele: ó, sai fora dessa peleja, que essa peleja não é sua não. Essa peleja é minha. Essa peleja é minha. Quando você chegar lá, não faça nada. Só se posicione e espere para ver o que eu vou fazer. Para ver o que eu vou fazer. Então, meu irmão, o recado para você nessa manhã é: se posicione. Se posicione. Não é para lutar, não é para brigar, não é para fazer escarcéu, não é para se lamentar, para se vitimizar, não. O Senhor está dizendo apenas: se posicione no lugar em que Ele te colocar. Se posicione. E o resto Ele vai fazer. Pastor, eu não entendi direito, seja mais claro. O que é se posicionar? É se apegar com Deus, meu irmão. É se apegar com Deus. Se apegar com Deus, com a palavra dEle. Orar, jejuar, ler a palavra, se entregar para Deus, se dedicar a Deus. Isso é se posicionar. Dizer: Senhor, eu sou um miserável, eu sou uma miserável, eu preciso da tua intervenção sobre a minha vida. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai se manifestar poderosamente sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quantos creem nisso?
Vamos ficar em pé, vamos orar. Neste encontro, vocês não terão que pelejar. Apenas tomem a posição, fiquem parados e vejam o salvamento que o Senhor vos dará. E na comunidade de Santo André, não temais, nem se assustem. Amanhã eu sairei ao encontro, porque o Senhor é com cada um de vocês. O Senhor é com cada um de vocês. 2 Crônicas 20:17. Aí diz que então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém se prostraram perante ao Senhor e o adoraram. Quantos querem adorar ao Senhor pela vitória que Ele já nos concedeu aqui? Quantos vão adorar ao Senhor? Então levante suas mãos para os céus.